Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo uma súmula interessante sobre o tema de enquadramento sindical. E a súmula 239 está aqui na tela e ela fala o seguinte: bancário, empregado de empresa de processamento de dados. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros. Muito bem, aqui a súmula trata do tema, o tema que está por trás aqui é o tema do enquadramento sindical. É claro que é uma súmula também que tangencia aqui a sua ação de grupo econômico, então enquadramento sindical é o tema principal, também trata aqui sobre grupo econômico de forma indireta, digamos assim, e também trata aqui da questão de fraude à lei. Tá? São os institutos que estão implicados aqui nessa súmula. Bom, eu não vou aprofundar muito aqui, esse é um tema que a gente estuda de forma mais aprofundada lá no nosso curso de Direito do Trabalho, mas aqui o enquadramento sindical é o seguinte: o enquadramento sindical no Brasil, para resumir aqui, ele vai ser feito para você definir, para você estabelecer, saber a qual categoria profissional pertence o empregado. O critério vai ser o critério chamado de paralelismo, saiu errado aqui, paralelismo simétrico. Tá? O que significa esse paralelismo simétrico aqui? Significa o seguinte: a categoria profissional ela é paralela, ela é simétrica à categoria econômica. Então, para eu saber qual é a categoria profissional, qual o sindicato, por exemplo, profissional que vai representar os trabalhadores de uma empresa, eu tenho que saber o outro polo, o polo paralelo, o polo simétrico, que é o polo patronal, que é o polo do empregador. Uma vez que eu defina qual o sindicato, qual é a categoria econômica, o sindicato e a categoria econômica, ou seja, patronal, a partir disso, por simetria, por paralelismo, eu chego ao sindicato e à categoria profissional. Tá? Acabou ficando pequeno aqui, mas vocês entenderam o raciocínio. Tá? Essa que é a ideia. Isso quer dizer o seguinte: isso leva a algumas conclusões que podem parecer, às vezes, contra-intuitivas. Por exemplo, digamos lá, uma situação envolvendo uma indústria metalúrgica. Tá? Uma indústria metalúrgica. Aí, nessa indústria metalúrgica, por exemplo, digamos que a gente vai ter os profissionais dos metalúrgicos lá, por exemplo, envolvidos, por exemplo, na fábrica, no chamado chão de fábrica, nas máquinas, por exemplo, ali. Só que você vai ter outros profissionais, E aí, digamos que você tenha profissionais de RH, por exemplo, ali naquela metalúrgica. Você vai ter profissionais também, por exemplo, envolvidos em outras tarefas ali, atividades de meio, digamos que não haja terceirização. Então a parte de limpeza, assim, essa metalúrgica vai lá e contrata um faxineiro, por exemplo. Essa metalúrgica ela vai lá e contrata o pessoal de RH e assim vai. O que acontece é o seguinte: esses empregados, o faxineiro, a pessoa do RH, o analista de RH, dessa indústria metalúrgica, dessa empresa do ramo metalúrgico, eles vão ser enquadrados como metalúrgicos. Eles vão ser metalúrgicos também. Ah, mas eles não mexem na máquina, O faxineiro, por exemplo, não sabe nem operar a máquina. O cara do RH também não sabe nem o que é uma máquina lá da metalurgia. Não está envolvido no processo produtivo. Ele está numa outra função totalmente diferente. Pouco importa, pouco interessa. Esse empregado, pelo fato de trabalhar numa empresa metalúrgica, ele vai ser enquadrado como empregado metalúrgico. Então, paralelismo simétrico. A partir da categoria econômica, a partir da categoria e do sindicato do empregador, a gente vai definir, a gente vai descobrir, a gente vai desvendar qual é a categoria profissional, qual é o sindicato profissional que representa. Independentemente da função, independentemente da profissão. Tá? A única ressalva aqui são as chamadas categorias profissionais diferenciadas. A gente tem algumas situações de algumas profissões regulamentadas, profissões que têm características de trabalho diferenciadas e por isso tem uma regulamentação própria. E aí, por conta disso, essas categorias diferenciadas, elas não vão se comunicar, o regime delas vai ser diferente com o regime do empregador. Tá? Então, digamos que essa empresa metalúrgica, por exemplo, ela tenha um médico.
um médico interno, né, que fica lá contratado, empregado médico, ou um advogado, por exemplo, interno, né, que é contratado diretamente por essa empresa metalúrgica, um jurídico interno, por exemplo. Esse advogado, esse médico, eles integram categorias diferenciadas. Eles, portanto, não vão ser metalúrgicos, tá? Eles vão conservar a sua característica da sua profissão, né? Porque eles integram sim uma categoria profissional diferenciada, né, pelas condições peculiares, né, e já que existe uma regulamentação própria com relação a essa profissão. São as exceções, tá? As categorias diferenciadas são as exceções, porque a regra é, independentemente da função, independentemente da profissão, o empregado ele vai ter a categoria, ele vai se vincular à categoria profissional paralela, né? Daí o paralelismo simétrico, paralela à categoria econômica, paralela, portanto, ao sindicato econômico, sindicato patronal, beleza? E isso, então, explica para nós a súmula 239, né? Porque qual é a ideia aqui? O empregado, aqui no meu exemplo, aqui no exemplo da súmula, né? Ele é empregado de qual empresa? De uma empresa de processamento de dados. Né? Provavelmente aqui é alguma situação que envolve informática, né? Processamento de dados, né? Não se sabe como, mas certamente através de alguma situação aqui de informática, né? Software, sistemas de informática que trabalhem com relação a isso. E aí, muito bem, né? Esse empregado aqui, portanto, né, se o empregador dele é uma empresa de processamento de dados, esse empregado aqui, em princípio, ainda que a empresa preste serviço para um banco, ele não vai ser bancário, né? Ainda que seja o processamento de dados bancários, ele, em princípio, não vai ser bancário. Ele vai ser empregado de empresa de processamento de dados, né? Alguma coisa lá do ramo da informática. Né? E esse que vai ser o sindicato. Eu vou ter que ver qual o sindicato que representa a categoria econômica de empresa de processamento de dados para descobrir qual é o sindicato profissional correlato de trabalhadores em empresas de processamento de dados. É assim que eu vou desvendar, é assim que eu vou descobrir aqui a categoria profissional, tá? Agora, o que acontece aqui é o seguinte, deixa eu apagar aqui só essa parte aqui, tá? O que acontece aqui é o seguinte, o que acontece, minha gente, é que, olha só, o TST, ele percebeu que, né, que chegou ao TST, começaram a chegar ao TST alguns casos de fraude à lei, em que você tinha um banco, uma instituição financeira grande, né? A gente sabe que os bancários, empregados bancários, eles têm regras específicas na CLT. Principalmente lá no artigo 224 da CLT, a jornada de 6 horas. É uma jornada inferior à jornada dos trabalhadores em geral, né? O bancário em geral trabalha 30 horas por semana, ao passo que os empregados em geral no Brasil trabalham, a gente sabe, 44 horas por semana. Isso aqui, claro, gera uma diferença financeira muito grande. O banco, então, o que o banco começou a fazer? Alguns bancos começaram a fazer o seguinte, olha, então a gente quer ter empregados que façam essa tarefa de processamento de dados. Mas se eu, banco, contratar diretamente um empregado para fazer processamento de dados, para fazer essa função, esse empregado vai ser bancário. Lembra disso? Ah, mas a função dele não é função bancária. Ele não está mexendo com empréstimo, com dinheiro, com caixa, com nada disso. Ele está mexendo, Felipe, com processamento de dados. Essa é a profissão dele. Minha gente, isso aqui não é categoria profissional diferenciada, né? Ou seja, o enquadramento dele vai ser de acordo com o enquadramento do empregador. Então, se o empregador for um banco, é claro que esse empregado vai ser bancário. Ainda que esse empregado não trabalhe em agência, ele trabalha em outro setor lá, processamento de dados, não tem nada a ver com o trabalho bancário em si. Mas ele vai ser enquadrado como bancário porque o empregador dele é um banco. E aí o banco percebeu, ora, então, para eu burlar isso, como é que eu posso fazer? E daí vem a fraude à lei, né? O banco, através da lei, né, o que ele fez? Olha, eu vou constituir então uma outra empresa, uma subsidiária, por exemplo, daquele banco, que vai ser uma empresa de processamento de dados. E essa empresa de processamento de dados, ela presta serviços, por exemplo, somente para aquele banco. Ou seja, o banco, em vez de contratar diretamente os empregados que vão processar os dados, o banco começou a fazer isso por meio de uma outra empresa, né, que era justamente essa empresa, que era a empresa do grupo econômico. Né, uma subsidiária, por exemplo, uma subsidiária integral desse banco. O banco começou a fazer isso por quê? Porque aí ele podia contratar para jornadas de 44 horas, né? E não para jornada de 30 horas, porque esse empregado não era mais bancário. Porque o empregador aqui não era mais o banco, o empregador era uma empresa específica de processamento de dados, que integrava o grupo econômico do banco.
mas era uma outra empresa, era um outro ramo de atividade. E aí, por isso, diante do princípio do paralelismo simétrico, esse empregado não seria mais bancário com essas vantagens aqui com relação à gestão de pessoal, tá? E aí o TST, então, para coibir, né, para impedir essa fraude à lei, ele passou a dizer, esse empregado, na verdade, ele vai ser bancário sim, tá? Então, por mais que formalmente a roupagem que se fez, né, o banco foi lá, constituiu, uma empresa específica de processamento de dados, mas esse empregado da empresa de processamento de dados, ele só presta serviço para esse banco, né? Isso aqui é uma fraude à lei, né? Isso aqui é um grupo, é uma fraude à lei, e na verdade esse empregado, ele é sim bancário. Né? É o que fala a primeira parte da súmula. É bancário o empregado de empresa de processamento de dados, que presta serviço a banco, integrante do mesmo grupo econômico. Tá? Agora, aí o TST excepcionou, falou, olha, agora, isso não vai acontecer se essa empresa de processamento de dados presta serviço a banco e a outras empresas não bancárias desse mesmo grupo ou a terceiros, tá? Então, digamos lá, o banco, mais uma vez, o banco constituiu uma empresa específica de processamento de dados. Né? Só que essa empresa presta serviço não só para o banco, ela presta serviço para a seguradora, que também faz parte do conglomerado do banco. Né? Ela presta serviço, por exemplo, para a empresa, digamos lá, que envolve previdência, né? Previdência privada, também desse banco. Às vezes tem bancos que tem uma empresa específica para isso. E até para um terceiro, né? Um terceiro, ou seja, uma empresa que não faz parte desse grupo. Uma empresa de outro ramo, uma empresa, sei lá, do ramo da saúde, da farmacêutica, indústria farmacêutica, qualquer outro ramo, tá? Por mais que essa empresa, então, ela até faça parte do grupo econômico do banco, nesse caso, né? Ela, como ela presta serviço para outras empresas do grupo ou até fora do grupo, aí nesse caso não vai ser bancário, né? Porque aqui você não estaria diante da fraude à lei. Então, para o TST, a fraude só vai acontecer naquela hipótese em que, deixa eu apagar aqui, né? Só vai acontecer na situação em que você não tem nada disso. Você só tem aqui, só tem a empresa de processamento de dados que faz parte do mesmo grupo e só presta serviços para o banco. Tá? Aí, nesse caso, fica evidente aqui a fraude à lei, né? É só para evitar que esse trabalhador da empresa de processamento de dados seja enquadrado como bancário. Porque se o banco contratar diretamente, ele vai ser bancário, vai ter jornada de 6 horas. Percebe? Aí fica clara a fraude à lei. Né? Agora, se você coloca aqui outras empresas aqui do grupo ou não, nesse caso não teria fraude à lei e, portanto, ele não vai ser bancário. Esse é o raciocínio do TST na súmula 239. Beleza, minha gente? Se você está até comigo aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, a aba de comentários é livre, pode mandar seus comentários, suas opiniões, suas impressões, né? E divulgue isso para seus amigos e colegas para que o nosso projeto possa continuar crescendo e possa continuar alcançando e ajudando mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo.